Convido a amada igreja a abrir a Sagrada Escritura, livro de Jó. Você vai abrir Salmos, você vai voltar ao livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Quero convidar as crianças para o culto especial para elas. Livro de Jó, capítulo 1, a partir do 1º versículo. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar. A Sagrada Escritura nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era o maior do que todos do Oriente. Iam seus filhos à sua casa, uns com os outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não tem protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo que tem? A obra das suas mãos abençoar-te, e os seus bens se multiplicam sobre a terra? A igreja repita o versículo 8, por favor. Versículo de número 10. Fecha sua Bíblia, vamos passar por mais um momento de oração. Amantíssimo Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez nós entramos na Tua presença para louvar e engrandecer o Teu nome. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor se faz presente desde o início desse culto. Desde o momento que nós começamos a orar, o Senhor tem falado conosco na palavra introdutória, no louvor. E agora, Senhor Deus, é o momento da palavra. Meu Deus, a minha dependência, assim como do dirigente, assim como do Ministério Louvor, a nossa dependência está no mover do Teu Espírito Santo. Meu Deus, eu peço ao Senhor, enquanto eu vou ministrando a palavra, que o Teu Divino Espírito Santo, Ele venha, meu Deus, levantar o caído, fortalecer o enfraquecido, trazer alegria ao entristecido. Através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor vem repreender, meu Deus e Pai, toda seta, todo dardo inflamado maligno. Meu Deus, que através do Teu Divino Espírito Santo, enquanto eu vou ministrando a palavra, o Senhor vem desfazer trabalho, oferenda, obra de magia negra. Que através do Teu Divino Espírito Santo, enquanto eu vou ministrando a palavra, o Senhor vem operando cura, milagre, salvação, transformação, renovo, em nome de Jesus. Meu Deus, como de costume eu peço ao Senhor, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor unja a mente, os ouvidos, o coração de cada um que vai escutar a ministração da palavra essa noite. Que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir minha mente e os meus lábios. Tudo aquilo que não provém do Senhor, toda seta, todo dardo inflamado maligno, cai por terra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar. Quando assentado é uma linda salva de palmas do Senhor.
Agora nós vamos passar pelo momento da palavra. Quero pedir você que não ande, não converse, não fique disperso, mas olhe aqui para o altar, porque Deus vai continuar falando com você. Quando eu estava lendo esse texto, o Senhor, Ele me deu um tema para a mensagem. Tema este que é: você está sendo observado. Vou repetir: você está sendo observado. Nós estamos sendo observados. O texto que lemos nos diz que havia um homem da terra de Uz, e esse homem era íntegro, reto, se desviava do mal, ele temia o Senhor. Esse homem possuía muitos camelos, bois, ovelhas. Esse homem era o mais rico do Oriente. E a Bíblia também nos diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E também, certo dia, os filhos de Deus foram se apresentar ao Senhor, isso é, os anjos. Eles se apresentaram ao Senhor, e também foi Satanás. Disse o Senhor para Satanás: de onde vens? Ele disse: de rodear a terra e de passear por ela. E o Senhor disse: observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, que teme a Deus e que se desvia do mal, e que não há ninguém como ele na terra. É agora que eu começo a ministrar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Se nós percebermos, irmãos, o mundo espiritual, ele está observando o mundo físico. O espiritual, ele está olhando para a minha ação, ele está olhando para a sua ação. Embora eu e você vivemos aqui neste mundo físico, eu e você vivemos nessa terra, mas existe um mundo espiritual que tem me observado e que tem te observado. Quando os filhos de Deus, os anjos, foram se apresentar ao Senhor, e foi também Satanás, Deus perguntou para Satanás: de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse: observar-te meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Podemos perceber que Deus, ele sabia toda a ação de Jó. Ele sabia que Jó era íntegro. Ele sabia que Jó era reto. Ele sabia que Jó se desviava do mal. E Deus sabia que Jó o temia. O que eu quero dizer para você essa noite, que Deus, ele tem olhado para cada situação minha. Deus, ele tem olhado para cada atitude minha. Deus tem olhado para cada atitude sua. Mas não é somente Deus. Disse o Senhor para Satanás: observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal? Respondeu Satanás para o Senhor: também teme a Deus Jó em vão? O cercaste por todos os lados, o tem protegido por todos os lados. O que você podemos perceber é que Satanás, ele sabia que Jó estava protegido por todos os lados. Satanás sabia que havia uma proteção, havia uma barreira, havia uma cerca que não permitia que ele entrasse na vida de Jó. O que você podemos perceber? Que tanto Deus quanto Satanás estavam observando a vida de Jó. Só que a diferença é que Deus estava observando a vida de Jó para o abençoar. Satanás estava observando a vida de Jó para poder destruí-lo. Satanás, ele não perde nenhuma oportunidade de me destruir e de te destruir. Satanás, ele está ao nosso derredor, como a Bíblia nos diz. Ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vou te explicar isso melhor. Ele está muito bravo ao meu derredor. Ele está muito bravo ao seu derredor. E ele está bramando como leão, esperando uma oportunidade para nos tragar. Sabe o que é tragar? É engolir com força.
Satanás, ele tem o desejo de destruir tudo aquilo que nós possuímos. Satanás, ele tem o desejo de me destruir, de destruir a minha família, de destruir a minha vida financeira e de destruir a minha família. Versículo 9 nos diz: respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso tem cercado por todos os lados, tem guardado ele, a sua casa, tudo que ele tem, e tem abençoado as obras das suas mãos. Sabe por que tudo que Jó fazia, ele prosperava? A casa de Jó era abençoada. A família de Jó era abençoada. A Bíblia não nos diz que a mulher dele temia a Deus. A Bíblia não nos diz que os filhos dele temiam a Deus. Diz? Não diz. A Bíblia nos diz que Jó temia ao Senhor. Eu quero que você entenda que nós homens temos uma responsabilidade muito grande na nossa casa. Vou citar um exemplo para você entender. Quem foi que comeu o fruto primeiro? Adão ou Eva? Quem? Eva. Com quem Deus tratou? Com Eva ou com Adão? Com Adão. A responsabilidade era de Adão. Então a responsabilidade da minha casa ser abençoada está sobre a minha vida. A responsabilidade da sua casa, que é homem, de ser abençoado está sobre a sua vida. A responsabilidade da casa e de tudo ali ser abençoado é sobre o cabeça do lar. Tudo que Jó possuía, toda a riqueza, tudo que ele tinha prosperava, a família abençoada porque ele temia ao Senhor. Tudo que Jó tinha era abençoada por Deus. Mas havia alguém que queria destruir tudo que Jó tinha. Havia alguém que queria parar tudo, mas ele não conseguia. Por quê? Porque Jó estava cercado. Havia uma proteção. O que dava essa proteção para Jó? O temor a Deus. O que é temor a Deus? É ter medo de Deus? Não, porque se fosse assim, Satanás era abençoado. Temer a Deus é obedecer. Temer a Deus é ter reverência. Temer a Deus é ouvir e obedecer e praticar os mandamentos do Senhor. E Deus, ele te trouxe aqui essa noite para te dizer que você está vivendo como se não houvesse um mundo espiritual. Você está vivendo apenas como se houvesse um mundo físico. E você tem agido, tem feito coisas que não é do agrado do Senhor. Mas você acha que pela sua esposa não está vendo. Você acha que pelo seu esposo não está vendo. Pelos seus pais não está vendo. Pelo pastor não está sabendo. Você acha que está tudo certo. Porque você está fazendo escondido. Você está agindo como que apenas houvesse um mundo físico. E você está conseguindo esconder as coisas das pessoas. Você está conseguindo enrolar as pessoas. Mas você se esqueceu que existe um mundo espiritual. Esse mundo espiritual, ele está observando todas as suas atitudes. Esse mundo espiritual, ele está vendo tudo que você está fazendo. Não tem como esconder do mundo espiritual. E é o mundo espiritual que traz bênção ou maldição para a nossa vida. Mas o seu problema é que você está muito preocupado o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão ver. Mas você está se esquecendo de se preocupar com o que Deus está vendo, o que Deus vai pensar. Você não está preocupado com o que Satanás está vendo e o que ele vai pensar.
Você tem escondido do mundo físico, mas o mundo espiritual está vendo. Você quer ter uma vida abençoada. Você quer ter uma família abençoada. Você quer ter uma casa abençoada. Você quer ter os negócios abençoados. Mas você não quer temer a Deus. Você não quer obedecer os mandamentos. Você não quer ter temor a Deus, as coisas de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos um inimigo. Esse inimigo é Satanás. Nós não podemos ver ele aos nossos olhos carnais. Mas ele existe. Ele é invisível, mas ele existe. Creia você ou não. Acredite você ou não. Ele existe. O que eu e você precisamos entender é que nós temos que levar o mundo espiritual a sério. Enquanto muitos cristãos brincam de ser cristão, não tem temor a Deus, não obedece os mandamentos, se porta no culto de qualquer maneira, na hora do louvor está conversando, na hora da palavra não está prestando atenção, não tem temor a Deus, age de qualquer maneira em casa com a esposa com o esposo, os filhos com os pais com os filhos, agem de qualquer maneira, acha que estão enganando, mas você pode me enganar, você pode enganar o irmão que está do teu lado, mas não tem como enganar Satanás. Enquanto você brinca de ser cristão, enquanto você não tem temor a Deus, Satanás não brinca de ser Satanás. O diabo ele não brinca de ser diabo. O diabo ele está destruindo a sua vida. O diabo está destruindo a sua família. O diabo ele tirou a paz da sua casa. Embora você não consiga vê-lo, então você acusa a sua esposa te acusa, os seus filhos te acusam, você acusa os seus filhos. É porque você está olhando apenas para o mundo físico. Você está se preocupando apenas com o mundo físico. E você acha que pode agir de qualquer maneira. Você acha que pode colocar uma Bíblia debaixo do braço, ter um crachá no peito de cristão e fazer o que quer. Deixa eu te explicar uma coisa. Você tem o direito de fazer o que você quer. Agora não reclame das consequências. O mundo espiritual é real, Satanás é real. Eu já vi muitas pessoas dizerem que Satanás é invenção de crente. Havia um amigo meu, que às vezes eu pregava para ele, ele dizia para mim o seguinte: Satanás é o que sustenta os crentes. Satanás é o que mantém a igreja, porque os crentes põem medo nas pessoas de Satanás e as pessoas vão para a igreja de medo de Satanás. E ele disse: Satanás não existe. Ele vivia apenas como se houvesse um mundo físico. Depois a pessoa vive uma desgraça de vida e quer culpar a Deus. Quer dizer que Deus não me ama, que Deus não olha para mim, que Deus não faz isso, que Deus não faz aquilo. Mas deixa eu te perguntar, como está a sua vida dentro da igreja? Como está a sua vida em casa? Como está a sua vida no trabalho? Como está a sua vida na escola? Como? Nós não podemos culpar a Deus por consequências de atitude nossa. O que você precisamos entender, igreja, que toda ação, ela tem uma reação.
Toda atitude, ela tem uma consequência. Mas, pastor, Jó temia a Deus. Era íntegro, reto. E Satanás destruiu muita coisa na vida dele. Verdade? Mas por Jó ser temente a Deus, Deus estabelece limites para Satanás. Quando nós somos temente a Deus, para Satanás agir na nossa vida, é necessário Deus permitir. Senhor, também o Senhor tem cercado por todos os lados. Satanás não podia entrar. Aí Satanás diz assim: toca no que ele tem e verá que ele blasfemará de ti. Deus diz para Satanás: pode ir. Pode tocar em tudo que ele tem, mas não toca nele. Satanás só pôde entrar na vida de Jó quando Deus permitiu. E Deus permite que ele entre. Ele destrói tudo de Jó. Mata os filhos de Jó. Destrói tudo. E a Bíblia nos diz que Jó se prostrou e adorou. Depois os filhos de Deus vão se aproximar de Deus novamente e Satanás vai junto. Deus diz para Satanás: observaste meu servo Jó? Continua íntegro, reto, temente, se desviando do mal. Satanás disse: pele por pele. Toca nele e ele blasfemará contra ti. Satanás, ele pode tocar em tudo que Deus permitiu de Jó, mas não pode tocar na saúde de Jó, não pode tocar na vida de Jó. Aí Deus disse assim: então vai, toca nele, só não tira a vida dele. Está entendendo como Deus estabelecia limite para Satanás? Aquilo que ele podia tocar e aquilo que ele não podia tocar. Aquilo que ele podia fazer e aquilo que ele não podia fazer. Ele vai, sabemos, e lança uma chaga que pega da planta dos pés ao alto da cabeça. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, pelo amor de Deus. Uma vez nós fomos orar, pastor. Uma pessoa chegou para um determinado pastor e perguntou para ele assim: pastor, como é que eu sei quando as coisas é de Deus e quando as coisas é do diabo? O pastor disse para a pessoa assim: se for de baixo para cima é do diabo, se for de cima para baixo é de Deus. Falei: meu Deus, isso não existe. Só porque a chaga de Jó foi de baixo para cima. Gente, isso não existe. Sabemos que é de Deus quando é bênção. Sabemos que é de Deus quando sentimos leve. Não importa se é de baixo para cima, se é de cima para baixo, se é dos lados, se é do lado esquerdo, se é do lado direito, não importa. Deus, ele estabeleceu limites até quando Satanás podia tocar em Jó. Quando temos temor a Deus, Satanás, ele não pode tocar na nossa vida. Quando temos temor a Deus, nós estamos cercados por todos os lados. Quando temos temor a Deus, a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de ti. Então, se afastar de Deus, o que acontece? Ele afasta da gente. Nós precisamos saber que o nosso aniversário é real. Mas sabe qual é a minha dificuldade, a sua dificuldade de lembrar disso? É porque nós não o vemos. Por exemplo, se eu fosse seu adversário, se eu quiser te pegar, onde você me vê, você vai ficar esperto comigo. Opa, o pastor está ali. Opa. Você vai lembrar todas as vezes que você me vê. Mas Satanás, nós não vemos ele.
Se você olhar a ação dele na vida de Jó, aos olhos carnais nem foi dele. Ele mandou os caldeus, ele mandou outro povo, e foi destruindo tudo de Jó. Satanás, ele não se manifesta como Satanás. Ele não vem como Satanás para que nós não possamos perceber que é ele. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos saber que nós temos o inimigo invisível. Esse inimigo, ele está ao nosso derredor. Ele só está esperando uma oportunidade de entrar na nossa vida. Deus, ele está atento a cada detalhe da nossa vida. Deus está atento a tudo aquilo que está acontecendo comigo, tudo aquilo que está acontecendo com você. Deus, ele disse: observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal, temente a Deus. Era Deus que cercava Jó por todos os lados. Era Deus que cercava a vida de Jó, a família de Jó, os negócios de Jó. Era Deus que abençoava as mãos de Jó, tudo aquilo que ele fazia. Deus, ele tem visto tudo aquilo que nós estamos fazendo. Deus, ele vai além de Satanás. Deus, ele sabe aquilo que eu e você estamos pensando agora. Deus sabe aquilo que eu e você estamos planejando de fazer o ano que vem. Deus, ele sonda a nossa mente. Ele sonda o nosso coração. Eu e a minha esposa podemos ter um problema um com o outro. Chegar diante da igreja, eu contar uma versão, ela contra a outra. Ela pode dizer que eu estou errado, eu posso dizer que ela está errada. Cada um de nós vamos ter uma versão para a igreja. Mas e para Deus? Quem vai enganar Deus? Quem? Então, muitas das vezes, nós queremos ser abençoados por Deus, mas queremos agir como filhos do diabo. Porque a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Queremos ser abençoados por Deus, mas queremos agir como filhos do diabo. Entenda, igreja. Nós somos observados a todo instante. Há um mundo espiritual nos ares. Pastor, mas Satanás, ele está debaixo da terra, no inferno. Não, irmãos. No inferno estão a vida daqueles que morreram sem Cristo. Efésios capítulo 6, versículo 2. Pois não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra os principados, contra a potestade, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Satanás, ele está nos ares. Ele desce na terra. Ele passa ao nosso derredor. Nós temos um inimigo que está nas regiões celestiais. Nós temos um inimigo invisível. Entenda, quando nós tememos a Deus, há uma proteção sobre a nossa vida. Há uma proteção sobre a nossa casa. Há uma proteção sobre a nossa família. Porque você precisamos entender que essa proteção somente Deus pode nos dar. Mas Deus não dá essa proteção para qualquer um. Deus só dá essa proteção para quem teme a Ele.
para nós estarmos protegidos, cercados por todos os lados, para termos uma vida abençoada, é necessário nós termos temor a Deus. Se você não se atinou para isso, se você andava pensando apenas no mundo físico, a partir de hoje, fique mais atento. Olhe para os seus procedimentos. Olhe para as suas atitudes. Porque o mundo espiritual está te observando. O mundo espiritual está me observando. Existe um ser todo-poderoso, o Deus criador de todas as coisas, que quer nos abençoar. Existe Satanás que quer nos destruir a nossa família, a nossa casa. É nós que vamos determinar se vamos estar protegidos ou desprotegidos. Se vamos ter uma cerca boa ao nosso redor ou uma cerca podre. É através da nossa atitude. Não da nossa fala, mas através da nossa atitude. Em ser temente a Deus. Porque Deus, Ele quer abençoar nossas vidas. Satanás, ele quer destruir a nossa vida. Mas entenda, para Deus determinar limite para Satanás agir na minha vida e na sua vida, nós temos que estar em temor ao Senhor. Como está a minha vida? Como está a sua vida? Se coloque de pé, por favor. Você está sendo observado. Eu estou sendo observado. Nós estamos sendo observados a todo instante. Cabe a nós decidimos o que nós queremos para nós. Mas é através da nossa atitude. Quero te convidar a sair do seu lugar, nós vamos estar orando por você. Nós estamos aqui hoje no culto de cura e libertação. Nós vamos estar ungindo você. Pode desligar o ao vivo aí, por favor?